Olá, meu nome é Adriana Alves, eu sou executiva, conselheira de empresas e também cofundadora da startup Lupa. E hoje eu estou aqui no primeiro episódio da primeira temporada do Best in Black. O que é o Best in Black? Best in Black é um podcast que faz parte de um projeto ainda maior, que também se chama Best in Black, e que eu vou contar hoje para vocês. Mas para contar com mais detalhes, eu estou aqui com o Denis Tacitano e com o Kwame Alfama. O Best in Black, gente, só para vocês entenderem, é um clube premium de experiências dedicado para pessoas negras. E aí, eu também tenho muita curiosidade para saber o que seria o Best in Black, queria que vocês contassem um pouco. Mas antes deles me contarem, quero saber um pouco mais de vocês, né? Conta a sua experiência, a sua carreira, vida pessoal, para a gente conhecer um pouco mais, Denis. Legal, sou o Denis Tacitano Ferreira, né? Tacitano é o que eu uso, que é o nome da minha mãe, que é menos comum que o Ferreira, então por isso ficou Denis Tacitano. Minha mãe é a Sônia Maria Tacitano Ferreira, meu pai é o Ivair, ex-jogador de futebol, então eu tenho laços muito fortes com o esporte. Né? Minha carreira, sou formado em marketing e tive toda a carreira pautada em vendas, né? Tanto vendas indiretas como diretas, no mercado de marketing esportivo e de tecnologia. Hoje eu estou como vice-presidente América Latina da área de concurso na SAP. Eu falo que estou porque eu sou o que ninguém pode tirar de mim. Né? O que ninguém pode tirar de mim é, além de ser filho do Ivair e da Sônia, eu sou o pai do Enzo, né? E corintiano. Então essas coisas ninguém tira de mim. Eu sei que o Kwame não gosta muito disso, né? Mas a maioria eu acho que vai gostar. Eu gosto. E sempre trabalhando com tecnologia e marketing esportivo, que são duas das minhas paixões. Gosto muito de tecnologia, gosto muito de esportes, viajo muito atrás de lutas de boxe, UFC, futebol americano, próprio futebol brasileiro, viajo para tudo que é lado. Então esse é um pouco do Denis e acho que viagens e moto são meus dois grandes hobbies. Muito legal. E você, Kwame, conta um pouco. Bom, trazendo um pouco da minha história, eu nasci em Cabo Verde, que é um arquipélago na costa da África, ex-colônia portuguesa. De lá eu fui morar em Portugal, que a família da minha mãe é de Portugal. E sou uma pessoa muito curiosa pelo mundo, né? Hoje, talvez com a tecnologia, não, com certeza tecnologia, fica fácil você visitar o mundo inteiro, às vezes sem sair do lugar. Mas imagina uma pessoa que nasceu numa ilha, no meio do Atlântico, a curiosidade que eu tinha para conhecer o mundo, né? Eu comecei conhecendo o mundo através dos livros, né? Meu pai é escritor, então tinha uma biblioteca invejável em casa, então li muito Agatha Christie, sou fã de suspense, de policiais, etc. Mas o que me trouxe ao Brasil é Jorge Amado. Olha. Né? Apesar de Jorge Amado ter aquela mão às vezes mais pesada, um pouco mais erótica, assim, mas para uma criança de 12 anos, isso não era o que chamava atenção. O que chamava atenção é como ele conseguia, eu fechava os olhos ao ler o livro, eu conseguia enxergar o Brasil, eu conseguia enxergar a Bahia, eu conseguia enxergar Salvador, né? Eu falei, preciso conhecer esse país, né? E quando eu terminei meu ensino médio em Portugal, fazendo uma longa história curta, vim para o Brasil sozinho com 18 anos. Hoje estou há 29 anos no Brasil. Me formei em engenharia mecânica, então meu background é técnico, então sou engenheiro. Comecei minha carreira em empresas muito diferentes do que eu faço hoje. Comecei minha carreira numa multinacional alemã, no ramo automobilístico. Depois passei por empresas multinacionais e brasileiras no setor alimentício, indústria de alimentos. Com a minha curiosidade, ali em meados de 2015, 2016, falei, eu quero conhecer o agro, então eu fui para o setor do agro, depois fui para o setor de energia, transição energética, mais assim claramente dizendo, e nessas últimas duas posições como CEO, e hoje estou como conselheiro e como presidente do conselho de uma holding familiar, que tem vários negócios, entre eles real estate, energia, serviços e tecnologia, né?
Mas assim como o Denis falou, isso é onde eu estou, né? Não o que eu sou, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de viajar, gosto de conhecer culturas novas, pessoas novas. Sou pai de 4 filhos, a Aisha, a Lia, o Miguel e a Vitória. Sou casado com a Vanessa, né? Os meus pais e meus irmãos moram em Cabo Verde hoje, né? Meu pai Lugero, minha mãe Paula, minha irmã Aisha também e meu irmão Tony. Aisha, para quem não sabe, é o nome da segunda mulher do profeta Maomé, significa mulher bonita. Então eu sou muito próximo da minha irmã, que eu coloquei minha primeira filha com o nome Aisha também. Que lindo. E é isso, sou eu, 29 anos no Brasil, hoje me considero brasileiro, meus filhos são brasileiros, é onde eu finquei minhas raízes, é onde eu tento fazer de tudo para melhorar hoje a nossa sociedade. Que legal, graças a Jorge Amado. Graças né? a Jorge Amado. E, gente, falando um pouco do Best in Black, é o primeiro clube premium de experiências mais focado em pessoas negras. Isso é muito diferente, muito inusitado, né? E que bom. Eu queria que vocês também me dissessem o que motivou vocês a chegarem, a criarem esse grande projeto que é o Best in Black. Legal, Adriana. Eu acho que não tem um ponto exato que eu vou falar, olha, saiu essa ideia. Até porque essa ideia ela foi complementando com minhas experiências do Denis e conversas com outras pessoas. Mas eu gosto de trazer 2 casos que eu acho que são emblemáticos para mim, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma visita guiada em Ouro Preto, uma cidade fantástica, com uma história fantástica, num grupo de empresários e grandes amigos, né? E viu tanto de histórias de pessoas negras, histórias ricas, e que no final do dia serviram de base para o que nós somos hoje, né? E essas histórias não são contadas, essas histórias ficam como atrás, como pano de fundo, né? E eu, naquele momento, falei, caramba, talvez se eu tivesse com um grupo de, em vez de 20 pessoas majoritariamente brancas, eu tivesse com 20, 25 pessoas negras, essa história seria contada de uma outra forma, trazendo um pouco mais da riqueza que fica perdida, né? Apesar de que o guia foi fantástico. Ele trouxe muito da história, mas acho que a gente poderia trazer mais se tivesse um público majoritariamente negro, né? E da mesma forma, eu trabalhei durante anos numa multinacional francesa e 2, 3 vezes por ano ia para a matriz na França, e sempre eu tirava um tempo para visitar o Museu do Louvre, que eu acho fantástico. Acho um lugar que você respira história, respira cultura, respira conhecimento do ser humano, né? E no momento que eu estava na frente da Mona Lisa, olhando para aquele negócio maravilhoso, eu falei assim, mas por que não tem Será que mais pessoas negras tiveram essa oportunidade de estar aqui na frente? Interessante que dentro do Louvre você escuta um monte de línguas, né? Pessoas de vários países, você escuta muitos brasileiros, né? Mas pouquíssimos, eu acho que eu posso estar enganado, mas não tinha nenhum negro, né? E eu falei, por que será que não tem pessoas negras aqui? E eu vi que no final do dia, eu percebi que esses lugares, eles não estão preparados para atender pessoas negras ou para receber pessoas negras, ou até mesmo as pessoas negras não se sentem confortáveis para ir para os lugares. Então perdem muitas oportunidades na vida, né, de celebrar a vida com cultura, gastronomia, com música, porque imagina, você vai num lugar que todas as mesas estão populadas de pessoas brancas, só você é uma pessoa negra, mesmo com todas as condições financeiras que você tem, mas você não se sente confortável, né? E isso eu acho que é até natural, né? Porque você está numa empresa, se o seu público é 99% de pessoas brancas, provavelmente você tá mais acostumado a atender esse tipo de público. Então eu penso o Best in Black tem esse propósito de
de nos conectarmos e levar mais, popular mais esses lugares interessantes com pessoas negras, até para que esses lugares acostumem com a nossa presença e se aperfeiçoem para nos entregar um serviço de qualidade, um atendimento de qualidade. Muito legal. Enquanto você falava de Ouro Preto, eu fiquei pensando, né? Quantos de nós sabemos que justamente a história de Ouro Preto e outras histórias somos nós os protagonistas, né? Então, é levar esse protagonismo para quem ainda nem conhece essa nossa própria história. Isso é muito interessante, né? E no caso das pessoas negras, assim, a gente não associa muito experiência premium a negros. Né? E os negros podem consumir. E às vezes até os próprios negros que podem consumir não se associam a essas experiências, por não se acharem pertencentes a essa experiência. Então tem muito negro com poder aquisitivo de ter uma experiência premium, e às vezes a gente fala, o que é premium? Bom, várias experiências podem ser premium, que não precisa ser coisa de milhões, né? Mas eles ficam com receio de fazer esse tipo de consumo. Tá? Então a gente levando e populando, não é só vamos frequentar apenas lugares de negros, não é isso. É também estarmos presentes em outros lugares, que não são só de negros, restaurantes que brancos são donos também, mas levando essa população, não isoladamente. Tá? Então vamos aumentar a frequência de negros nesses locais. E até provar para quem acha que não deveria estar lá, que pode estar lá, para ir. Né? E criar esse networking seguro de vamos em 5, vamos em 6, vamos em 10, vamos em 30. É isso. Eu tenho uma amiga e ela é uma super mulher executiva, uma mulher negra. E uma vez ela me perguntou, ela falou, Adriana, eu vejo você, né, indo a restaurantes privilegiados, de regiões privilegiadas de São Paulo. Eu não consigo, ela me disse, eu não consigo porque eu não me sinto confortável de estar ali e ser a única ali. E a gente pouco fala disso, mas de fato, assim, são poucas as pessoas que encaram, né, esses espaços sendo únicas, sendo as únicas pessoas negras. Então, o clube premium, né, o Best in Black, é também, né, fazer com que a gente se veja. E principalmente, acho que o Kwame também falou um pouco disso, é que a gente mexa essa estrutura que não está acostumada a nos ver. Que a gente transforme, né, esses espaços para que eles entendam que sim, é possível a gente também consumir e celebrar, né, de todas as formas, do jeito que a gente realmente merece, né, gente? E falando um pouco sobre isso, né, a gente está falando um pouco assim, do perfil das pessoas. Quando a gente fala de espaços premiums, né, estamos falando de executivos, estamos falando de empreendedores, estamos falando de pessoas de negócio em geral. Mas também estamos falando de algo extremamente importante, que é a questão aspiracional, de pessoas que estão chegando, né? Então, eu digo sempre que para que você acredite que algo é possível, que um sonho é possível, você precisa ver a materialização física dela. Então, nós hoje, que podemos frequentar espaços desses, ou que vamos popular esses espaços, vamos mostrar para quem está chegando que é possível, né? E quando você mostra que é possível, né, a pessoa vai se desenvolver, a pessoa vai trabalhar, vai avançar para também estar lá. Então, essa nova geração que vai chegar já vai achar uma trilha já, sabe? Uma estrada asfaltada que não vão ter esse receio, né? Eu vou para lá porque esse espaço é meu e esse espaço está preparado para me atender também, né? Eu acho que isso é muito importante. E também tem uma outra coisa, né? Nós somos do corporativo e nós sempre nos víamos muito isoladamente, sempre fomos muito poucos, né? Você também já falou um pouco disso. E eu acho que o clube, ele também traz essa proposta, né? De, olha, nós vamos estar mais perto ainda, nos conhecermos mais, mas para além de eventos corporativos. Né, para além de palestra ou algo falando só de negócios, a gente também vai comemorar, a gente vai ter alguma possibilidade além do trabalho, né, Denis? O grande foco é esse também. A gente fala, vários clubes já existem, né, várias comunidades já existem, muito focadas no corporativo. A gente vai manter isso porque é uma força também nossa. Mas e a parte de lifestyle? Claro. E a parte de a gente viajar, de a gente poder, a gente foi no seu aniversário outro dia e conhecer ali fora, né, do dia a dia de negócios. Verdade. Negócios, sim, é um pilar fundamental, a gente aumentar nosso networking. Exato.
tanto de executivos quanto de gestores, a gente fala de empresários também, pessoal de startup, ok. Mas e o lifestyle? Né? Eu estou super acostumado comentei que meu pai foi jogador de futebol, eu sempre tive acostumado a estar em locais privilegiados, então eu sempre tive acostumado a ser o único negro do local. Inclusive por parte de mãe, minha mãe é branca, então eu estava com meus primos, com minha mãe, era todo mundo branco. Né? Só que a grande maioria não é assim. São pessoas que ascenderam, que vieram de locais e que aí se sentem um pouco deslocadas nesses locais. Principalmente locais de lifestyle. Porque local corporativo, você está lá, representa a empresa, o seu crachá fala por você. Né? Então você vai lá dar o crachá fala por você. É verdade. Né? Quando é lifestyle, você fala por você e às vezes você fica deslocado. É mais difícil você falar por você. Então a gente quer se reunir para também criar essas conexões de lifestyle, de viagens, de museus, vários tipos de contatos em relação a entretenimento, gastronomia, que fogem e que acabam agregando também no corporativo. Lógico. Tá? Então uma coisa agrega a outra. E vocês também têm, né, esse hub de negócios, porque é óbvio, são pessoas de diversas áreas. Eu queria que vocês falassem um pouco quem são essas pessoas, quem pode, né, participar desse clube. Você falou um pouco dessas pessoas que vão se inspirar em, né, ter mais representatividade também, mas além dos executivos, então são os executivos, empreendedores. Contem um pouco, assim, como vai ser essa estrutura? São empreendedores, executivos, empresários. Então nós falamos de vários segmentos distintos que a gente quer fazer essa conexão. Só que é importante que tem a própria plataforma, ela vai dar a possibilidade de você eleger o tipo de experiência que você quer. Então você não necessariamente fala assim, mas eu não gosto de gastronomia, mas vão ter experiências voltadas ao mundo de negócios. Mas eu não quero só mundo de negócios, mas vai ter gastronomia. Mas qual que é o valor? Então vão ter experiências desde um jantar até viagens. Legal. Então você não precisa se inibir achando que a plataforma eu vou entrar e vão ter só super experiências muito caras e que vão demandar tempo. Então você dentro da plataforma vai conseguir eleger experiências que vêm desde o virtual, então online eu consigo me conectar, até o presencial físico, né? De você estar ali no físico, conversando, trocando informações, viajando. Então não tem tempo, tá no virtual. É uma mentoria, tá no virtual, mas pode ser uma mentoria também no presencial. Tá? Então a plataforma, a gente fala muito do aspiracional porque nós queremos pegar as pessoas que estão naquele nível intermediário e alavancar para o nível de cima. Muito legal. E as pessoas às vezes não veem um caminho. E quando você vê com uma pessoa igual você que chegou nesse caminho, você fala, pô, assim eu quero. É possível. Não adianta o Tom Brady falar para mim que eu posso ser quarterback nos Estados Unidos. Se eu não moro nos Estados Unidos, se eu não sou branco, se eu não... Mas se vier uma pessoa brasileira que conseguiu vencer, que está lá, que eu olho e falo, pô, esse cara está no mesmo caminho. Ele não está num outro caminho falando que é possível. Então, o aspiracional é muito importante. Tá? Então, a plataforma, a hora que você entrar, você vai eleger a sua experiência. Eu quero uma experiência online, não tem problema. Eu quero um presencial, legal. Não posso ir nesse evento, mas eu posso ir nessa viagem. Ou posso ir nessa viagem ou o contrário. Tá? Então, a plataforma vai ser muito aberta para quem vê potencial em você. Se você vê potencial em você, você tem que estar nessa plataforma para conseguir se conectar com pessoas que cada um determinou o seu caminho e não tem todos os negros venceram através desse caminho. Cada um tem o seu caminho diferente. E isso é bacana, essa flexibilidade que a plataforma dá, que te dá a oportunidade de olhar o momento que você está. Né? Pode ser que você esteja no momento de, por exemplo, visitar para o Louvre, não. Mas você pode ir para Ouro Preto. Você pode ir para Rio de Janeiro. Talvez no meu momento não dá para eu ir a fazer um jantar no Fasano, mas eu posso ir num restaurante super bacana e estar com grupos. Então ele te dá essa flexibilidade no seu momento, ou do tamanho do seu bolso, a disponibilidade de tempo. Então eu acho isso muito importante e mais importante que isso que você escolhe os grupos que você quer estar, né? Hoje eu quero ter experiência com esse grupo de empresários, ou eu quero ter uma experiência com um grupo de CFOs. Você escolhe o seu momento dentro da plataforma. Então essa flexibilidade é muito importante,
para que a gente não exclua, e sim inclua as pessoas nas suas diferenças, nas suas potencialidades. E é legal, né? Porque eu adoro essa ideia da plataforma, porque ela democratiza também. O Brasil é gigante, né? Então, a gente fica muito nichado, às vezes, em São Paulo só e etc. Óbvio, São Paulo a gente sabe, né? Sim. É uma riqueza cultural, de negócios também, a gente sabe muito disso, mas quando a gente fala do aspiracional, de representatividade, como é que a gente também expande para outras regiões? Então, a plataforma ela também traz essa possibilidade, sim, né, gente? E a plataforma ela vai ser totalmente moldável. Por quê? Nós criamos, tem um conceito, né? Nós temos aqui o nosso conceito e cada pessoa que for entrando vai ter uma entrevista para saber para onde a plataforma vai. Legal. Então, a gente não vai determinar a plataforma vai para esse caminho. Nós temos a plataforma, né, que é o nosso conceito, e depois entraram 10 pessoas que falaram, olha, a gente acha que tem que ir para esse lado, então a gente vai indo para o lado. Então a experiência do usuário é que vai determinar muito para onde vai a plataforma. Legal. Então a gente vai pivotando em cima da experiência do usuário. O usuário fala, não, eu acho que eu quero só mais lifestyle, eu quero mais corporativo. Então o volume de usuários que vão entrando, eles vão determinando para onde vai caminhando a plataforma também. Muito legal. E aí, falando um pouco disso, né, o Best in Black, além da plataforma, também teve a ideia de fazer esse podcast que estamos aqui falando hoje, né? E esse podcast também é uma ideia muito disruptiva, porque podcasts temos inúmeros por aí, né? Conversas diversas, etc. Mas a ideia desse podcast é justamente quebrar paradigmas. E aí eu queria que vocês me contassem um pouco sobre isso, assim, o que vocês esperam também desse podcast, quem são essas pessoas que a gente vai conversar a partir de agora. Para quem está curioso, a gente pode também falar um pouquinho mais, não é? Sim. Bom, é bastante disruptivo, Adriana. Para começar, os convidados. Nós optamos por trazer sempre pessoas com experiência, expertise diferentes e muito mais do que isso. Trazer todo o nosso podcast formado por uma dupla. Pode ser uma mulher, um homem, legal, 2 mulheres, mas sempre uma pessoa branca e uma pessoa negra, que tem basicamente expertises na mesma área, então para debater um assunto com a mesma qualidade. Legal. Então eu acho que isso é extremamente bacana, é extremamente diferenciado, e vamos trazer pessoas, obviamente, para discutir tudo. Discutir inovação, discutir saúde e bem-estar, lifestyle, viagens, gastronomia, tecnologia, finanças, o que você pensar, a gente tem uma pessoa branca, uma pessoa negra falando com qualidade e propriedade sobre o assunto. Que legal, gente. Vai ser maravilhoso, hein? Vai ser legal e aquilo que a gente está comentando, né? Quando a gente vê o negro, quando a gente vê diversidade, a gente fala, vamos discutir diversidade. Só. A gente também vai falar de diversidade, também, mas não é isso. Não né? só, né? Eu posso falar muito mais de vendas do que de diversidade. Né? Então, assim, a gente vai pegar e potencializar a potência que a pessoa tem. A gente não vai desvirtuar para outro lado. Vamos ter pessoas com experiência de diversidade, ESG, também temas extremamente importantes. Mas finanças, lifestyle, falando de outros temas também. E de novo, né, trazendo pessoas muito talentosas para que inspirem as pessoas que almejam estar nesses lugares, né? E acho interessante, porque não necessariamente para ter sucesso, né, gente, a gente necessariamente precisa ser o CEO de uma empresa. Então é também trazer, de novo, democratização, né, do que é ser talentoso, do que é ter sucesso na vida. Não necessariamente precisa estar dentro de uma empresa. Exatamente. Às vezes a pessoa quer ser um chefe, um grande chefe renomado. Isso, né? Sair um pouco, né, do que é esse sucesso padrão. Exatamente. A ideia é exatamente isso, trazer pessoas de espectros, digamos assim, de vida, profissionais diferentes, que possam dialogar coisas interessantes para nossas vidas. Né? Então, a gente tem um podcast que a gente vai trazer uma psiquiatra e um terapeuta. A gente vai trazer um podcast que a gente vai trazer, talvez trazer 2 sommeliers para discutir vinho, qualidade de vida, né? Viagens. Então, a gente vai trazer aspectos que vão além de corporativo, que você precisa ter um CEO,
ou um se leva para falar Também sobre. teremos. Também Que teremos. também teremos. Já temos Também acho que teremos. 4 confirmados aí. Também Im- teremos. Imagina que riqueza você trazer alguém para falar sobre cultura, Nossa, lindo. sobre arte. Imagina quando a gente está portando isso. Tremendo. Né? Então, Muito é isso que a gente legal. quer fazer dentro do podcast. Que legal. E por falar em sommelier, eu amo vinhos, mas confesso que eu não sou assim a pessoa que, né, toda letrada, mas me chama muito a atenção, né, o estudar vinhos, porque é de uma... Estudar ou beber? Então, eu sou do beber, mas eu admiro quem estuda. Entendi. Gostaria de ter os dois. Eu só tenho um. Só tem um. É Por isso aí. enquanto, porque nós temos a oportunidade também de ter uma pessoa maravilhosa, uma sommelier, uma mulher negra, né, que é a Patrícia Brentzel, para falar um pouco também, né, dessa trajetória dela. Eu vou chamar a Patrícia Brentzel para ficar aqui do meu lado agora para a gente conversar um pouco mais sobre esse grande talento dela. Ela é uma sommelier talentosa e que vai falar um pouco do que ela traz hoje para a gente. E agora a gente está com a Patrícia Brentzel aqui do meu lado. Tenho o prazer de apresentá-la como a nossa sommelier do primeiro episódio do Best in Black. Patrícia, prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada, quero agradecer o convite de vocês, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Legal, conta um pouquinho de você pra gente, vai? Bom, eu comecei pelo mundo corporativo, né? Eu comecei super jovem a trabalhar numa empresa grande e foi uma super experiência que eu adquiri assim lá atrás, um background maravilhoso que eu aplico hoje, porque hoje eu sou empreendedora, então foi muito importante ter esse background mesmo de empresa. Mas teve uma determinada hora que eu quis provar outras coisas, outras experiências, e aí eu acabei caindo num restaurante. E muitos dos que caem em restaurante não conseguem sair mais. Exatamente. Quis provar literalmente. Literalmente, é. Eu estava numa transição de empresa, de uma empresa holandesa para uma empresa francesa. E aí, na altura, eu pensei assim, bom, mas será que eu quero mesmo continuar fazendo isso? Né? Eu sou da área de marketing, mas aí eu falei assim, acho que eu vou... E aí distribuí meus currículos para uns restaurantes, ninguém me chamou, porque meu currículo era muito corporativo. Eu era muito nova e eu tinha um currículo muito corporativo. E aí eu topei começar a trabalhar como hostess num restaurante e comecei a vender vinho na espera. E aí todo mundo, mas como você sabe? Eu falei assim, gente, antes de mais nada, eu sou marqueteira, comerciante. Tive meu primeiro negócio com 5 anos de idade, que era uma banca de venda de gibi, sem ser alfabetizada. Gibi? De revistinha, né? Da Mônica, do Marvel. Eu ganhava, mas eu não sabia ler. E aí eu já vendia. Isso é uma história que eu gosto muito, assim, de contar. E aí eu comecei a trabalhar nesse restaurante, comecei a vender vinho e foi aí que eu comecei a me interessar. Primeiro, como profissional de marketing, para entender qual que era o comportamento desse consumidor. Quem era o brasileiro que bebia vinho? O que cada um conhecia, né? Em que patamar a gente estava? Isso a gente está falando de 21 anos atrás. Então, não era o que é hoje, né? E aí, depois, automaticamente, eu queria estudar o comportamento do consumidor, mas aí eu quis estudar a bebida, né? E aí, porque o vinho não era uma coisa que era parte da minha família, assim. Então... e eu acho muito importante falar sobre isso como mulher negra, porque não é uma atividade que a gente exerce que é super fácil de entrar, né? São cursos muito caros, eu tinha que trabalhar em 3 lugares para eu conseguir pagar o meu curso. E hoje, depois de tantos anos, né, eu, enfim, desde o início atuo como educadora, mas também na área comercial, na área de marketing, mas o meu papel hoje está muito mais voltado para querer também formar pessoas que não têm esse acesso, né, a entrar nessa área. A gente não vê sommeliers negros, existem vários, né, eu faço questão de estar sempre nesse grupo, de poder exaltar, né, as mulheres e os homens pretos que trabalham assim, trabalham como sommeliers, mas precisa de mais gente, né? Não tem mestres cervejeiros, né, na área da cerveja, na coquetelaria, então
eu hoje em dia quero e dedico parte do meu tempo para poder ajudar e formar essas pessoas também. Que legal. Então você também tem um trabalho de formação. Eu tenho um trabalho de formação que acontece principalmente em restaurantes. Uau. Mas eu estou caminhando cada vez mais para poder fazer uma coisa disso ainda maior, né? Poder estar ligado a iniciativas de restaurantes e de, enfim, há vários tipos de iniciativa onde a gente possa formar pessoas, inclusive periféricas, para poderem entrar nesse mercado. E os vinhos, me fala um pouco dos vinhos que você aprecia, porque não são só vinhos tradicionais, são vinhos diferentes, tem uma pegada diferente. São os vinhos de verdade, aquelas. Adorei. Na verdade, por que eu falo vinho de verdade? Porque antigamente, ancestralmente, os vinhos eram feitos sem nenhuma adição de químicas, né? Sulfitos e interferências, modificações, né? Que a indústria precisa fazer para que ela chegue numa escala, para que ela possa escalar e para que ela possa ter um padrão, né? Então, quando a gente está falando dos vinhos que hoje eu aprecio, eu tenho que dizer que metade da minha carreira eu trabalhei de fato na indústria, viajei para muitos lugares no mundo, conheci profundamente como a indústria trabalha e depois eu fui me desconectando porque também faz parte do meu lifestyle ter um modo de vida mais puro, mais natural. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de vinho, muita gente fala assim, todo vinho é saúde. E, às vezes, a gente tem que lembrar que tudo que é muito industrial, a gente tem um monte de coisas ali envolvidas, né? De processos químicos, tecnológicos. Então, já faz um bom tempo, 12, 13 anos, que eu passei a trabalhar com pequenos produtores. E esses pequenos produtores... Então, assim, o meu trabalho, ele é um trabalho de... eu não gosto tanto dessa palavra, mas vamos usar, que é garimpo, né? Então, eu garimpo os produtores, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, produtores que fazem vinho da forma ancestral, que não usam nada, né? Eles usam uvas limpas, de agricultura ou orgânica ou agroecológica, vão fermentar essa uva com leveduras naturais, não leveduras de laboratório, né? Então, quando a gente está falando isso, a gente também está falando sobre terroir, que é uma palavra muito famosa no mundo do vinho, né? Que todo mundo pensa que é só solo, mas na verdade é um conjunto de condições da onde a uva está ali plantada e o que vai dar a tipicidade, o que vai dar característica para aquele vinho. E, enfim, e todas as outras coisas na parte de vinificação, né? De não fazer correções, de não colocar insumos enológicos, conservantes, enfim. E aí eu me dedico a isso já há bastante tempo. Então, são vinhos que são, como eu costumo dizer, francos. São mais puros e são mais... A gente não tem aquela ressaquinha do dia seguinte. Maravilhoso. E só isso já é uma... Claro, né? A gente tem que se hidratar, tem que comer, né? Álcool é álcool, né? A gente está falando de uma bebida alcoólica. Mas é isso, né? Privilegiando o trabalho de pequenos produtores. Você trouxe 2 desses vinhos hoje? Trouxe. E a gente vai dar largada com você apresentando esses vinhos, mas a gente presenteando a nossa apresentadora com os vinhos. Então começamos aqui te dando de presente. Gente, eu vou poder abrir, tá? Claro. Com certeza. Nossa, e eu falando pra vocês que eu sou uma boa consumidora. Você nem sabia. Eu nem sabia. Aí, ó. Que A gente legal. quer agradecer Que lindos. a sua presença nesse projeto Nossa. que está começando Deixa eu com muito ajudar carinho. aqui. E aí, enquanto eu abro, eu queria que vocês explicassem qual é essa relação agora da Patrícia com o Best Black, né? Vamos falar um pouco disso também? Pensando nessas experiências, né, que a Patrícia acabou de comentar, experiências únicas e diferenciadas, a gente resolveu criar um clube do vinho, né, por assinatura, Best in Black, que a gente vai lançar, e a Patrícia vai fazer toda a curadoria com esses rótulos diferentes, desses produtores que não são os produtores comerciais. Então, quem estiver assinando vai receber uma curadoria diferente em relação à produção. Que maravilhoso! E olha esse aqui, ó, os 2 que eu recebi, olha o nome, chama Saravá. Gente, que maravilhoso! E eles também são orgânicos. Conta um pouco desses 2 especificamente. Então, esse é um projeto do Rio Grande do Sul, de uma enóloga. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres também. Esse é um vinho que a gente chama de laranja, né? Por que é um laranja? Todo mundo fica assim, mas é um vinho feito de laranja? Não, não é um vinho feito de laranja. O vinho é feito de uva, gente. Mas o que significa um vinho laranja?
significa que ele é feito a partir de uma variedade branca. Nesse caso, é uma variedade que se chama Gut. E essas mudas vieram de Santa Catarina e foram plantadas no Rio Grande do Sul. E essa enóloga é uma enóloga que tem uma história de fazer vinho com a família e tudo mais, e criou um projeto na pandemia e começou a fazer... Uau. Mas ainda assim é uma pequena escala. Esse projeto específico foi feito para um cliente, né, que fica em Santos, é um bar de vinhos. E olha, essa é a garrafa 9 de 500. Uau, olha só. Então a gente está falando de vinhos que são de pequena produção, né? lindo. Vinhos que não é indústria, né? Que são trilhões de garrafas, né? Eu que fiz parte da indústria, visitei inúmeras vezes vinícolas que eram assim, a sala de engarrafamento era uma cidade, Uau. de tão grande, né? Porque é uma fábrica. Então é feito com essa uva Gut e ele passa a ter ser chamado, né, de vinho laranja porque macera com as cascas. Então quando você macera com as cascas, você passa a ter um vinho com uma outra tonalidade, dependendo, claro, do tempo de maceração, mas também com mais complexidade de aromas, de sabores. Ele é muito gostoso, esse vinho tá até com água na boca. Só como ele tá quente, não dá pra gente beber, né? Isso é bacana, porque isso vem muito a ver, o que ela está explicando aqui, muito a ver com as experiências inéditas que a gente quer trazer. Total. E a gente quer trazer coisas bacanas para que as pessoas possam ter acesso a coisas que normalmente não têm. Né? Então, imagine o prazer de você degustar um vinho inédito. Um vinho que tem número, quanto? 9 de 500. Essa aqui é a 20ª de 479. Uau, gente, é muito E essa, ela vai explicar sobre esse outro vinho, mas assim, é o que a gente quer fazer. A gente quer trazer essas experiências diferentes para o nosso grupo. Então, nossa plataforma, nosso clube vai ter. Essa é uma experiência ligada a vinhos. Mas a gente vai trazer experiências ligadas à gastronomia, viagens da mesma forma, coisas espetaculares, inéditas. Gente, é muita coisa boa. É muito legal, né? E para esse clube, o que eu quero fazer é viajar. Então a gente vai fazer, assim, o lançamento a gente vai fazer com o Brasil, mas a gente vai fazer para outros países, né? Legal. Então a gente vai fazer um mês de África do Sul, um mês mas só de produtores assim, legal. que eu fui buscando. E esse aqui é o tinto, eu trouxe a duplinha dele, essa uva se chama Gamay, é uma uva francesa, mas ela plantada aqui no Brasil. E assim, um vinho que você vai ver muito fresco, muito leve, que você vai amar. Você pode até tomar ele mais resfriado, assim, sabe? Mais fresquinho. E eu espero que você goste. Com certeza. Depois você me conta Vou como contar. foi essa experiência. Conto. No próximo episódio eu conto pra vocês como foi. Muito bem, muito Nos bem. próximos a gente certeza. vamos servir também, né? Eu não bebo há 2 anos, né? Que hora que eu fui escolher, né? Pra parar de beber. Não bebo há 2 anos. Mas a gente Mas bebe, enfim, né? vocês bebem por mim, eu vou na água aqui, eu vou na hidratação. Eu me hidrato e vocês bebem. Combinado. A gente faz o seu trabalho. Muito tranquilo. bom. Gente, adorei, Patrícia. Que honra ter você aqui A com honra a é gente. toda minha. Muito feliz com o presente. Que presente, assim, minha cara. E espero te ver muito mais Com aqui certeza. com a gente. Vamos falar bastante. Um né, prazer. gente? Um Obrigada. prazer. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigado. E esse foi o primeiro episódio do Best in Black, um podcast que faz parte do grande projeto da plataforma Best in Black, o primeiro clube premium de experiências dedicado a pessoas, diversas pessoas negras. E como que a gente faz para saber mais do Best in Black? Gente, conta para todo mundo aí. Bom, a gente está no bestinblack.com.br. Temos uma página no LinkedIn também e uma no Instagram, que é o Best in Black Oficial. Né? E como é premium, também pode conectar direto com a gente no LinkedIn. Legal. Tá? Então eu estou no LinkedIn, denis.tacitano. Pode conectar para dar sugestões, para receber informações. A gente vai ter esse contato entre os membros. Tá? Então já dá largada com quem está fundando já. Eu, o Coame, a gente pode ter o contato direto com a gente através do LinkedIn. Isso aí. E compartilhar, né? Quando vocês se conectarem com as redes, com eles, compartilhem, porque quanto mais pessoas também tiverem acesso, mais rico essa comunidade, né? Esse clube também ficará, não é, gente? Exato, exatamente isso. A gente trabalha para que a gente traga as experiências para o máximo de pessoas possível, né?
Lembrando que eu falei, a nossa plataforma, ela preza pela flexibilidade para que a gente possa incluir sempre, incluir. E ali dentro da plataforma você escolhe o seu caminho, para o seu momento, sem problema nenhum. Maravilhoso, gente. Fiquei super feliz. E aí, aguardem os próximos episódios. A gente vai trazer pessoas maravilhosas, talentosas, muita informação também, que às vezes as pessoas nem sabem que existem. Muita coisa boa para acontecer. Esse é o primeiro de muitos. Então participem e sejam bem-vindos ao Best in Black. Tchau, tchau. Obrigado. E se você chegou até aqui e acompanhou o nosso primeiro episódio do Best in Black, por favor, tire um print da tela, compartilhe, fale com seus colegas, amigos, familiares e compartilhe nas nossas redes sociais. Marque a gente, Best in Black Oficial no Instagram. Vejo vocês!